Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, pessoal, hoje para variar, né, uma coisa nova, uma indicação nova. Eu achei assim um frescor até que enfim. Sabe aquela história que eu falo aqui para quem acompanha o canal, que vai fazer 7 anos agora, há muito tempo, aquela capinha na locadora de vídeos, na videolocadora, essa capinha, eu acho que ela já está bem feita, eu vou gostar do filme. E realmente foi o que aconteceu agora. Eu vi ali o cartaz da Netflix e aquilo eu passava, falava, poxa, será que isso aqui vai? E vi ali uma recomendação ou outra na internet, sabe uma coisa, vamos assistir isso aí, né? Vamos pegar para assistir isso aí para ver se tem uma diversão garantida ou não. E, gente, não é um filme que... Sabe aquela história daquele filme que eu falo assim, que começa já pelos créditos iniciais, já é bom, pela música inicial já é bom? Não é nesse caso, mas ele vai num crescente de uns pontos altíssimos do filme e ele entrega uma diversão garantida. Então, hoje, diferente dos últimos vídeos aí que estão falando só da velharia, né? Nós temos um filme novo na Netflix, depois de muito tempo também, e que tem no seu título original em inglês, o que eu adoro, quando é literal, é legal, né? Às vezes a gente inventa a moda, tem muita, né, versão brasileira que é ótimo, bem sacado, bem bolado, até melhor que o original, mas quando no original no inglês é uma coisa direto ao assunto, eu acho que ele tem toda a força. Ele vai direto ao assunto no Hurt Eyes, né? E esse Hurt Eyes é uma das coisas mais bem sacadas que eu vi no filme. Só que a versão brasileira não fica atrás, que é terror à primeira vista. Um trocadilho muito interessante, e isso que é bom no português, né? Esses trocadilhos que são só nossos, mas terror à primeira vista, e é muito bom mesmo. Então, um frescor, algo que eu queria trazer para vocês aqui da coisa nova. Você vai, senta na frente da televisão e se diverte muito comendo sua pipoca ou não. Então, sem mais delongas, vamos lá para esse terror à primeira vista. Vamos lá, roda a vinheta. Pessoal, retomando aqui, antes de mais nada, eu quero falar do diretor, Josh Ruben. Ele é um cara que trouxe, né, Um Lobo Entre Nós, tem aqui vídeo no canal. Um Lobo Entre Nós é um filme interessante, diferente, ele é uma comédia que tem aquela mistura do sarcasmo, aquela mistura do politicamente correto, a mistura da ação com a comédia, ele tem muito essa pegada assim, e ele coloca tudo isso nesse filme e tem assinatura já. Eu falei, caramba, parece que eu já vi uma coisa. Quando eu fui pesquisar, Um Lobo Entre Nós, tem tudo a ver. Talvez ali no Lobo Entre Nós faltava um negocinho para virar um clássico. Isso que eu até chego a falar isso no vídeo do canal, faz um tempo já, eu não lembro 100%. Mas ele também tem ali na sua produção, tá, junto com esse diretor e toda a equipe ali, A Morte Lhe Dá Parabéns. Esse A Morte Lhe Dá Parabéns, pessoal, se vocês puderem acompanhar, estou fazendo uma autopromoção aqui dos vídeos, mas é porque calha, tá? Talvez seja um dos filmes que eu gosto mais na sequência. Eu assisti o segundo antes do primeiro, coisa meio louca e tal, e gostei mesmo assim. E tem tudo a ver, é um filme que eu achei sensacional. Tem um 3 programado para acontecer, não sei porque não aconteceu até agora, e vai virar completamente tudo aquilo que já foi colocado no primeiro e no segundo. É brilhante. E é, para mim, na minha opinião, um dos melhores vídeos que eu tenho aqui no canal. Não talvez o Lobo Entre Nós, mas A Morte Dá Parabéns, com certeza sim. Então ele tem essa pegada aí de fazer esses filmes aí. E pessoal, eu me empolguei aqui no vídeo, no meio do caminho, quando eu faço as minhas pesquisas, eu falo assim, cara, sabe que eu falei uma besteira? Acontece, é raro, mas acontece. Tem tudo a ver com A Morte Dá Parabéns, mas acho que o Josh não é o diretor desse filme. Depois eu vou corrigir aqui na edição, tá, pessoal? Mas eu vou deixar meu erro aqui, não tem problema nenhum. Errar é humano, demais, né? Bom, enfim, vamos lá. O que acontece é o seguinte, esse diretor, ele sabe trabalhar bem essa questão de misturar o humor, né, humor ácido, com a questão da ação. Então o filme não deixa nada a desejar para muita coisa de ação aí, tá, pessoal? Vamos lá, então. É uma comédia, terror, romântico. Olha só que loucura, que mistura. Antes de continuar aqui uma ficha técnica, vamos lá. Falei do diretor, ele tem a mão pesada em cima disso aí, o elenco tá afinadíssimo, e aí tem uma coisa interessante. Como eu na cabeça do vídeo eu falei assim, que tem filmes que eles são bons desde o começo, indiferente de qual gênero, tá? Ele começa com os créditos iniciais ali, já é bom, a música escolhida já é boa, o primeiro pique ali do primeiro minuto já é bom. Nesse caso, ele começa muito assim, talvez, não é devagar, tá? Mas ele começa muito estranho, primeiros minutinhos ali, com gente que você não conhece, com atores completamente desconhecidos, e você muda essa percepção em questão de, literalmente, de minutos, tá? O que acontece ali com o primeiro casal, então nós temos só para vocês entenderem então um contexto aqui, nós temos um serial killer, né? Que é um dos mais, eu quero já destacar isso, um dos mais bem bolados que eu vi. E olha, gente, eu sou do tempo do Freddy Krueger, né? Obviamente que eu não estou comparando com o Freddy Krueger, mas mal porcamente comparando, é um dos serial killers assim, de cinema mais bem bolados. Eu pensei que eu poderia ter mais imaginação. Tem esse nome porque ele tem os olhos de coração. É sensacional a máscara, a caminhar, tudo é sensacional, tem um porquê das coisas ali.
E a primeira que vai pro vinagre ali é de uma forma muito, muito diferenciada, muito contundente, né? É lógico que é um masoquismo da gente ver essas coisas, mas tem tudo a ver. E na sequência, a gente já tem ali um casal de policiais que aparece na área ali. Os dois são ótimos, mas eles têm o nome de Rob Shaw, tá? Uma referência ali, uma coisa bem engraçada. Tem todos esses caquinhos ali no meio, tá? Dos diálogos e tal, em relação ao Velozes e Furiosos. E quem tá ali? A Jordana Brewster. E, gente, sempre uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui, a Jordana, ela não é brasileira, se eu não me engano ela é panamenha, mas a mãe dela é brasileira e ela fala bem o português, viveu aqui uns 4, 5 anos, quando era bem miudinha e tal, não nasceu aqui, então tem muita gente que pensa que ela é brasileira. Não, ela tem sangue brasileiro porque a mãe é brasileira, mas, enfim, ela não é brasileira, totalmente nata, tal, ela nasceu em outro lugar e tá tudo certo. Mas ela tem um carinho enorme pro Brasil, ela é gente boa pra caramba, ela tá brilhando lá no Velozes e Furiosos, né, e aqui ela faz a personagem de uma detetive que é sensacional. Não há, gente, nenhum grande mistério, tá? Ele brinca exatamente com os clichês e eu acho que ele não só brinca com clichês, mas como ele reinventa algumas coisas. Porque uma coisa de você pegar ali um clichê e simplesmente usar ele à exaustão, a gente já tem isso, por isso chama clichê, é claro, né? Mas ao mesmo tempo, quando a pessoa sabe subverter isso, é interessante. Mas ali é uma subversão e tem uma coisa nova no meio do caminho. Eu arrisco dizer que tem uma coisa nova. Eu acho que o filme tem esse frescor que eu já estou falando pela terceira vez, porque ele tem uma coisa que é gostoso de ver. Então ele começa primeiro 1 minuto, 2 ali mais estranho, tá, gente? Não é ruim. E aí ele entra numa coisa já muito forte, você já se empolga, tá? Você não se identifica com nada não, mas você se empolga com um monte de coisa que acontece ali, parece que você conhece esses personagens há muito tempo. Tanto os atores desconhecidos que estão ali, quanto a figura principal ali do assassino. Então aquilo ali é rápido, muito rápido. O filme todo é muito dinâmico, é muito rápido, e isso aí pega logo de cara. Então, como é que é a questão da história então? Tem um serial killer ali que ele se especializou, vamos chamar assim, em uma matança total com os casais e namorados, tá? Principalmente no período do Dia dos Namorados, de São Valentim, né, nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Ele vai cortando geral, literalmente cortando geral. Fica naquela dúvida se ele é o mesmo que está atacando em todo lugar e tal, só que tem esse mistério também. E o nosso casal principal, vamos chamar assim, na verdade não é um casal. Ele tenta se transformar no começo ali, mas para fazer ciúmes, a personagem principal, ela quer fazer ciúmes pro ex-namorado dela, ela faz ali um beijinho num cara que é praticamente um estranho para ela. E esse, né, serial vê isso e começa uma caçada insana a um casal que na verdade nem está formado de fato, né? Foi só um fingimento ali. E muita coisa acontece, eles dois são um casal de marqueteiros, vamos chamar assim, o pessoal do marketing e tal, e eles trabalham para uma empresa grande pra caramba que faz joias, né? Joias de diamantes e tudo mais e tal. Então é uma coisa bem sofisticada mesmo. A atriz Olivia Holt, que é ali da Disney, né? Menininha ela da Disney, daquelas séries da Disney e tudo mais, é uma menina muito bonita, ela tem uma beleza diferente e você vai percebendo cada vez mais como ela é linda e ela é muito talentosa, muito talentosa. Então ela te convence logo de cara. Ela não é uma mocinha indefesa, não. E é muito interessante, é muito engraçado, ela tem uma veia cômica demais, gente, é muito bom. Vai brilhar muito ainda e esse filme aí com certeza catapultou aí a carreira dela, com certeza. Muito bom mesmo. Ela não faz um lugar comum como a mocinha do filme, tá? E aí nós temos uma coisa que já vem uma curiosidade, eu acho que é curioso ela ser uma iniciante ali, ela ser uma atriz ali da base da Disney. O par romântico dela, feito pelo ator Mason Gooding, é filho do Cuba Gooding Jr., né? Que a gente aprendeu a gostar tanto somente ali dos idos dos anos 90, 80, 90 ali. E ele já é um veterano já desse tipo de filme, porque ele tá nesses novos Pânicos. Ele é um cara que sobrevive no Pânico. Então ele já tem ali uma moral. Não é só isso que ele faz, mas tipo assim, ele já é acostumado com esse tipo de filme. Então nós temos ali uma debutante também em fazer esse tipo de coisa, vindo de uma origem completamente diferente, e mais sair para formar esse então pseudo casal. E o que se sucede é uma série de encontros, é a comédia do erro, aquela coisa toda, porque ele vem para recuperar, ela faz essa marqueteira, então ele vem para recuperar um marketing desastroso que ela faz ali, porque tá acontecendo um monte de atrocidade com casais, e ela coloca o desenho da peça publicitária dela exatamente nesse contexto de que até a morte se separe. Então assim, olha que sacada, né? E aí a proprietária da empresa fica louca da vida, porque ela aceita, isso é muito interessante, ela aceita isso lá no começo,
Só que aí dá um problema, ela fala, o problema não é meu, você está sendo paga para isso. E aí ele vem, porque ele é um cara novo, mais descolado, que já conseguiu ganhar campanhas para empresas enormes, não sei o que tal, o cara que veio para resolver, o resolutor. E aí o cara bem sucedido, novão, bonitão, pinta de playboy, aquela coisa toda, igual o Tony Stark e tal. Então o cara tá ali bonitão e tal, e o pau vai comer e vai acontecer um monte de coisas muito engraçadas, muito interessantes no decorrer do filme. Os personagens secundários são, assim, sensacionais, muito bem bolados, muito ricos, confesso, de atores e atrizes que eu não vi muito, eu não conheço, na verdade, estou sendo sincero aqui, mas que eu já quero ver. Já para mim, já a partir desse filme já debutaram bem, eu quero ver, poderia, nesse próprio personagem, fazer outros filmes, seria muito bom, muito, muito bom. O filme tem reviravolta, sim, né? As mortes são muito bem sacadas, tal, mas tem reviravolta assim, nada demais. Você vai bater o olho, você vai falar, tá bom, não vai ter nenhum mistério assim profundo, não se propõe a isso, não se engane que se propõe a isso. É mais para a história desenrolar mesmo, desenvolver, e desenvolve muito. A preocupação é, cada personagem vai fazer o que tem que fazer, se engana ou não, você é outra história, mas cada personagem vai desenvolver bem, profundamente, você vai curtir, você vai ter carisma por eles e vai chegar, cada um, no seu final, como tem que chegar, sem muito lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Então, é um filme, assim, sensacional. E, gente, no meu rascunho agora aqui, que eu falo pra vocês também, que eu faço meu esboço aqui, agora eu entendi a minha confusão mental. O diretor da Morte Dá Parabéns é o roteirista, é o escritor desse filme, tá? Então, olha que loucura. Ele é bom, isso eu falei na minha vida, ele é bom na direção e ele é bom na minha escrita. E ele consegue juntar todas essas coisas da cultura pop, inclusive as músicas. Gente, é sensacional. Todas as músicas que aparecem são sensacionais, utilizadas de uma forma literalmente assim, boa mesmo, assim, cai como uma luva mesmo, cada uma dessas músicas nas cenas que elas estão ali, vamos dizer assim, como retaguarda. E esse diretor, então, roteirista brilhante, é o Christopher Landon. Então, isso que eu estava confundindo. O Joss Whedon dirige esse filme, tem a questão lá com Um Lobo Entre Nós, e o Christopher Landon, então, faz o roteiro e é o diretor da Morte Dá Parabéns. Agora, agora corrigido, devidamente corrigido para você dentro do processo aqui. Por falar em corrigir, uma coisa que é interessantíssima, pessoal, interessantíssima. Tem um filme que eu gosto muito, acho que não tem vídeo aqui no canal, mas eu falo dele para todo mundo. Um filme coreano, sul-coreano. Eu vou colocar a caminha deles para vocês aqui. Se vocês conseguirem assistir, é sensacional, porque tem um monstro, e esse monstro é feito um efeito especial brilhante, brilhante, não é de agora não, tá, pessoal? E você vê a cena, principalmente a cena inicial, de dia, sem aquela coisa de Godzilla na chuva. O efeito especial é tão bom, é tão interessante, ele é feito de dia, num canal lá, num centro lá, não sei que localidade da Coreia e tal, mas é sensacional. Esse filme eu não sei se tem ligação, tá? Eu não tô falando que tem, mas quando eu assisti eu lembrei na hora. Por quê? A gente tem aquela coisa assim de que o Jason, o próprio Freddy Krueger, o Mike Myers, o Gancho, quem quer que seja, eles estão ali num contexto de uma pessoa, duas, às vezes quando tem um grupo assim, 5 pessoas é raríssimo, tal, que acontece uma coisa ali pro né? Isso é uma questão legal, mas tem uma cena, que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, tá, pessoal? Mas tem uma cena que é muito legal, contundente, porque sai desse lugar comum, tá num lugar específico e sai desse lugar comum. E eu achei sensacional. Entra numa outra seara. É muito legal porque tem uma coisa ali que foge do normal, foge do contexto, ela se amplia, ela vai para um outro detalhamento que é muito legal. Então o filme ele tem vários ápices, né, até chegar ao final. Tem pós-crédito, tá, pessoal? Tem pós-crédito, então fica ali para ver o pós-crédito. É super interessante, tem tudo a ver, tá? É muito bom, é divertido. Olha, gente, é aquela coisa, vai vir um 2, um 3, um 4, enfim, de certa forma, tem e não tem como fazer. Mas o pessoal é uma coisa tão bem bolada, eu acho que o pessoal gostou tanto da menina, principalmente. Não que o Mason não seja muito carismático e tal, né? Bonitão, carismático, não é isso não, mas a menina é diferenciada demais. Os dois funcionam, a química dos dois é perfeita. Há muito tempo eu não vi uma química tão sem forçar, assim. Muito legal mesmo. De primeiro momento ao último momento, literalmente. Então, muito legal mesmo. Eu acho que cabe uma volta, mais uma volta, usando essa criatividade, né? Como aconteceu com A Morte Dá Parabéns, como aconteceu a Babá, que eu adoro. Tem todo um desenho no primeiro, no segundo, no terceiro. Tem tudo a ver, são filmes que são criativos, inteligentes, eles são divertidos, você dá risada, assim, eles são muito bons. Muito bom mesmo. Então, gente, eu estou empolgado aqui porque realmente é um filme que eu entendi que ele prometia alguma coisa pela capinha, pela situação, e a capinha, inclusive, tem tudo a ver. É uma capinha bem bolada que mostra especificamente uma cena, uma coisa ali.
E eu acho que o filme, a proposta dele, ele tá assim, gente, acima, ele tá acima, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Vai se transformar depois num cult, alguma coisa assim, mas olha, tudo ali tá muito bem bolado. Lembrou o frescor mesmo você pegando aquele monte de fala, lembrou, melhor, sendo melhor, tá? Lembrou o frescor do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Porque quem é da época sabe que Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado tinha um impacto legal. Ele vinha com uma outra questão. Depois você pega um monte de falhas e um monte de coisa ali que não faz sentido. Mas tinha isso. Esse filme tem isso sem as falhas. Olha isso que eu posso falar. Esse filme tem tudo isso, esse frescor, essa coisa, sem as falhas. Então tudo que você viu em Pânico, aí já é um nível a mais ali por toda a direção, mas tipo assim, brinca com isso e entrega uma coisa quase na altura, acima do Eu Sei Que Vocês Fizeram no ano passado e quase na altura de um Pânico, que é grande coisa, muita coisa. E para finalizar, pessoal, eu acho que Hurt Eyes, ele vai direto, aquele gênero slash, aquele gore, aquela coisa do sangão e tal, da grosseria, mas eu acho que ele vai com isso na forma correta, ele vai de forma honesta nisso, não faz aquela coisa mirabolante à toa, é uma coisa bem desenhadinha, bem legal mesmo, entrega isso, deixa você realmente com o coração na mão, vocês vão entender. Não ficar com o coração na mão, muitas vezes ali, eu acho que funciona até para os sustinhos, funciona na comédia, funciona no drama, funciona no romance, nos sustinhos, eu acho que é um filme muito interessante para vocês verem, com certeza. E antes de terminar, pessoal, por favor, eu tenho percebido que os vídeos estão com uma visualização boa, mas a curtida não vai acompanhando, e só tem canais grandes, eu vejo o pessoal falando certo, desculpa cortar o vídeo para isso aqui, mas curtam, por favor, aquele hype interessante, para se todo mundo que está entrando aqui der o hype, eu fico lá para cima, e não está acontecendo. Então, se você conseguir fazer, além de o prestígio, assistir o vídeo, já é grande coisa, por favor, deixa ali, bate ali aquela questão, né, bater o sininho para ver se está ok ali, curtir, ou não, se você não curtir também, compartilhar é ótimo, né? Escrever no comentário, mas logo de cara, quando você está ali, antes de comentar, às vezes vem ali a telinha, a abinha para você dar a hypada. Hypou ali, aí vem para o lado, faz ali o pacote completo para ajudar o Jefinho aqui, e a família Goulart agradece. E aí, até para deixar aqui como um gancho de comentário, é muito bem bolado, tá? É muito bem bolado tudo ali, a persona do serial killer, é muito bem bolado. E aí tem ali os coraçõezinhos, né? O emoji tem um coraçãozinho ali. Se você fosse montar uma máscara desse sentido, que máscara, como você montaria? Para fugir daquilo que já existe. Então, ou seja, conseguimos achar uma coisa super original. Você aí do outro lado aí, qual que você montaria como criatividade para fazer uma coisa diferente e que tivesse um contexto legal como isso, tá bom? Então, dito isso, agora sim, fico por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio das vídeos do canal e deixando aquele valeu aqui, ó, de coração para vocês, tá bom? Coração ainda aqui dentro do peito. O de vocês também, tomara que esteja. Valeu, gente. Um abração. Valeu. O amor é uma palavra.